TV Câmara, Campinas. Pois é, bom dia para você que está acompanhando ao vivo a programação da TV Câmara Campinas. Falamos do plenário aqui da Câmara Municipal, onde será realizada a reunião da Comissão Especial de Estudos sobre licitação do transporte coletivo, que é presidida pelo vereador Nelson Osseri, do Podemos. Fique conosco na TV Câmara Campinas e também na nossa página oficial do Facebook. Primeiramente, bom dia a todos que nos assistem pela TV Câmara, público presente. Agradeço também a presença da CBN e quero agradecer também a presença da vereadora Mariana Conte, que faz parte dessa comissão de estudos. No mesmo sentido, agradecer Rafael Calabria, que é pesquisador em mobilidade urbana, representando aqui o IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Cumprimentar também Marcelo Coelho Nicida, do Minha Campinas. Então, declaro aberta a terceira reunião dessa comissão de estudos, que tem como objetivo acompanhar o processo licitatório referente ao transporte público municipal. Primeiramente, antes de passar a palavra aos demais membros da mesa, eu gostaria de trazer algumas importantes informações sobre a licitação do transporte público. A INDEC, ela lançou um site contendo as informações sobre a licitação para a concessão do novo sistema de transporte público coletivo do município. A criação do site, que atende a uma determinação da Justiça, tem como objetivo fornecer uma divulgação completa de todo o processo de licitação, para que qualquer pessoa tenha acesso ao conteúdo. Vamos torcer para que realmente isso funcione e seja transparente. Acho que é o mais importante, a população ter acesso e conseguir trabalhar essa ferramenta, porque vários itens do site da INDEC, da própria Câmara Municipal, nós temos dificuldade para chegar ali no nosso objetivo. O espaço também possui um canal para que a população possa enviar dúvidas, críticas e sugestões. O site ele já está disponível no endereço eletrônico, que é o indec.com.br/novo transporte, e ficará à disposição dos internautas até o dia 7 de março de 2020. Além do site, a INDEC também irá realizar 2 audiências abertas ao público para esclarecer os detalhes do processo licitatório. A primeira audiência pública será no próximo dia 18 de dezembro, às 9 horas da manhã, no Salão Vermelho do Paço Municipal. Até vou enviar para todos que compõem essa comissão o convite, para que possamos estar presente e poder fazer parte dessa audiência pública, no dia 18 de dezembro. A segunda audiência irá ocorrer no dia 6 de fevereiro de 2020, às 19 horas, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E a INDEC também informou que distribuirá em pontos espalhados por toda a cidade um formulário físico em papel para que a população possa preenchê-lo e contribuir com a nova concessão. Eu aproveito e coloco também a Câmara Municipal, através dessa comissão, desse presidente e dos demais integrantes, à disposição da população para que tragam ali as suas demandas e que possam contribuir também trazendo as informações, as demandas relevantes que possam contribuir para a licitação do transporte público. Tanto o gabinete desse vereador, o gabinete da vereadora Mariana Conte, e nós, vereadores, devemos visar e buscar a melhoria da qualidade de vida da comunidade. Uma das principais funções do Poder Legislativo é fiscalizar, se não for a principal, no meu ponto de vista, é o que mais falta, nessa casa, é fiscalizar o Executivo. Nós temos aí uma base de governo muito sólida e que acaba atrapalhando
por diversas vezes o trabalho dos vereadores independentes e vereadores da oposição. Vale lembrar que esta licitação já estava suspensa por decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, quando iniciamos os trabalhos dessa comissão de estudos. E na data de 31 de outubro, que eu acho que é importante, né, passar todo esse cronograma aí, do que vem acontecendo na licitação do transporte público. Na data de 31 de outubro de 2019, por força de uma decisão do Poder Judiciário, foi suspenso novamente o andamento da licitação e agora pelo prazo de 180 dias. Então, atendendo a um pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo, em ação na qual foi auxiliado pelo IDEC e pela Minha Campinas, o juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública de Campinas determinou que a INDEC faça consultas populares e audiências públicas. Assim, suspendeu por 6 meses o processo. Então, nós estamos falando aqui de um contrato no valor de aproximadamente 7,4 bilhões de reais, é um contrato bilionário, e que exige, né, investimentos no valor aproximado de 870 milhões de reais. Esse contrato ele vai definir a mobilidade urbana até 20 anos, são 15 anos prorrogáveis por mais 5. E, por isso, é importante essa nossa comissão e a participação de todos vocês. Então, mais uma vez, eu agradeço e já passo a palavra, né, ao Marcelo Coelho Nicida, da equipe Minha Campinas, e, na sequência, o Rafael Calabria, da IDEC, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. E quero mostrar aqui para vocês, população que nos assiste, essa cartilha muito interessante, realizada pelo IDEC, pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que diz aqui, boas práticas de gestão dos ônibus, na visão do usuário. Essa cartilha, ela é... Como que é? Como que eu faço para... Está disponível no site do IDEC, do Ônibus na Linha, o nome do site é do IDEC. O nome do site é Ônibus na Linha, é do IDEC, e lá a população consegue fazer o download aí da cartilha, né? Muito interessante. Então, passo a palavra agora ao Marcelo Coelho Nicida. Só um minutinho. Bom dia. Queria agradecer o vereador, o presidente dessa comissão, que me recebeu também no início dos trabalhos, a vereadora Mariana Conte, o público presente, quem está assistindo na TV Câmara, e o Calabria, do IDEC, que também está conversando, dialogando com a gente também há bastante tempo. Acho que é importante fazer um resgate histórico antes, uma pequena introdução do porquê que a Minha Campinas está aqui. A Minha Campinas é uma ONG, né, uma rede de mobilização na cidade. Nós somos apartidários e independentes, e a gente quer que as pessoas se aproximem mais das tomadas de decisão da cidade. E o transporte, todo mundo sabe, é óbvio isso, é uma das coisas mais importantes de qualquer cidade, grande cidade e pequenas também, em qualquer cidade do mundo, na verdade. E a gente tenta aproximar as pessoas através de campanhas que oferecem oportunidades de ação para a população pressionar, dialogar, pedir coisas para os tomadores de decisão. A gente já fez mais de 40 campanhas, já mais de 20 mil pessoas já participaram com a gente. Dito isso, a gente está olhando o transporte público também desde 2015, 2016, quando também teve o anúncio do TCE de regularidade no contrato de 2005. Na época, a gente, inclusive, acompanhou um evento nessa casa, em que a Unicamp apresentou um estudo de como a licitação poderia ser melhor, apontando pontos que poderiam ser mudados. Então, naquela época, a gente já criou uma campanha para as pessoas apoiarem algumas mudanças nessa licitação, critérios de transparência. Na época, a gente pedia sociedade de propósito específico, que é uma coisa que, felizmente, apareceu nessa licitação de agora, nessa proposta. Pedimos dados abertos no GPS dos ônibus, que é um item importante para a fiscalização da sociedade civil. Inclusive, uma pessoa ali na entrada da Câmara agora estava falando como é difícil
acompanhar a regularidade dos ônibus na cidade. O que funciona hoje é o Citamob, e o Citamob é um aplicativo que ocupa espaço no celular das pessoas, que pode ser que não tenham espaço, e ainda precisa de acesso à internet, que não é todo mundo que tem acesso à internet móvel. Então, a gente pedia a sociedade de propósito específico, o GPS nos ônibus, e tinha mais um item que eu não estou lembrando agora. Bilhetagem, que também é o Calabria vai falar melhor depois, mas é um ponto super importante que também não se resolveu completamente nessa licitação. Depois disso, a gente também ficou preocupado com a percepção da qualidade do transporte público, porque nas manifestações de imprensa, a INDEC, o secretário, sempre davam a entender que estava tudo bem, estava tudo tranquilo, sendo que quando você vai em qualquer terminal, se você pega qualquer ônibus, para em qualquer ponto de ônibus e conversa com qualquer pessoa, ela vai ter alguma coisa para reclamar, seja a regularidade, seja o estado dos ônibus, os pontos que não estão nessa licitação. E agora a gente tem a tarifa mais cara do país. Então, alguma coisa está errada aí, né? Como é que a INDEC diz que a qualidade é proporcional ao preço, com tanta reclamação, com uma experiência do usuário de ônibus péssima, que é só você pegar o ônibus que você vai saber isso. Depois disso, a gente, inclusive, entregamos fizemos um levantamento de absurdos do busão em um mês só, né? A gente determinou um tempo para fazer esse levantamento, em um mês, que foi também no Maio Amarelo, que a INDEC também faz campanhas que diz que está tudo bem, tal, mas não toca nos pontos principais nevrálgicos do sistema de transporte. Entregamos um mapa desses absurdos na mão do secretário, que também se recusou novamente a dialogar, a responder, se ele realmente acha que, vendo aquele mapa, a qualidade estava boa mesmo do transporte. Infelizmente, eu estou contando essa história para mostrar que a Minha Campinas, que busca promover a participação das pessoas na cidade, que está de olho nos pontos principais, como o transporte, sempre bate nessa barreira de participação, de abertura, especialmente no setor de transportes da cidade. E isso é uma pena, porque a população é direito, faz parte do nosso sistema democrático que a população participe. Depois disso, a gente também, no fim do ano passado, começamos a pautar também a questão da poluição do ar. A própria prefeitura fez um levantamento dos gases poluentes, que mostra que o principal setor de poluição, né, dos gases poluentes é o transporte. E tendo a licitação que ia ser votada em breve, que ia ser proposta em breve, a gente queria um cronograma de redução desses gases poluentes emitidos pelos ônibus. Então, fizemos uma campanha, tentamos dialogar, inclusive conseguimos dialogar dessa vez com o vice-prefeito, com o secretário do Verde, o diretor João Gaido, mas, infelizmente, também não teve ressonância. Eles não receberam, falaram que bom, muito bonito, mas também não se propuseram realmente não colocaram coisas concretas na licitação nesse tema, sendo que um levantamento do Instituto Saúde e Sustentabilidade mostra que 350 pessoas morrem todos os anos em Campinas por causa da poluição. E, infelizmente, esbarramos de novo na falta de abertura dessa prefeitura. E, para tentar pautar essa campanha, para pautar a importância desse tema, da poluição do ar, dos ônibus, a gente promoveu um evento na cidade, um hackathon, em que 80 pessoas participaram, foram 50 participantes que ficaram o dia inteiro desenvolvendo ideias para uma mobilidade mais sustentável. Inclusive, convidamos o secretário do Verde, que não compareceu por questão de agenda, mas não compareceu no fim, e o vereador Carmo Luiz, que também participa dessa comissão e é presidente da Comissão de Mobilidade, que, felizmente, foi.
também, novamente, numa tentativa de dialogar com o poder público para mostrar se temos 50 pessoas aqui que estão dispostas a parar um dia inteiro para pensar numa mobilidade sustentável, por que não ouvir? A população está querendo participar e, infelizmente, a prefeitura está se recusando a ouvir. Nesse evento, o Rafael Calabra, do IDEC, também participou, aceitou nosso convite e levantou nossa atenção para um ponto mega importante, que é como a licitação ia sair. A Justiça obrigou a prefeitura, né, a publicar a licitação dentro de um prazo, e o Rafael levantou a nossa atenção para a questão da consulta pública, que ele vai mostrar, o IDEC tem uma série de boas práticas de licitações no Brasil, e uma delas é a de consulta pública. Então, também levantamos uma campanha, foram enviados centenas de e-mails para a prefeitura, que também não respondeu, pedindo que fosse realizada uma consulta pública ampla, de 90 dias, com apresentações pela cidade, nos conselhos municipais, explicando, sem termos muito técnicos, para que a população possa entender direitinho o que é essa proposta de licitação, o que vai significar isso no dia a dia das pessoas, para que as pessoas possam dizer, eu gosto disso, não gosto disso, acho que tinha que mudar isso, X, Y, Z. Isso não aconteceu. Também fizemos outro evento no Céu Florence, o vereador Carlão, inclusive, lembrou na primeira reunião dessa comissão que a gente fez isso, numa região que depende muito do transporte público e que agora está sofrendo muito com as obras do BRT. Então, a gente foi lá, fez uma simulação de uma consulta pública para mostrar novamente que a população estava disposta a participar. A gente levantou, acho que, eu não me lembro agora de cabeça, mais de 130 contribuições únicas, né? Tiveram algumas que foram repetidas, mas 130 contribuições diferentes, e depois fizemos um levantamento para ver se essas contribuições estavam ou não estavam sendo contempladas na licitação proposta pela prefeitura, que tinha sido publicada dias antes. E vimos que, infelizmente, muita coisa não estava sendo contemplada, e algumas coisas também estavam fora do escopo da licitação, mas isso só mostra que, mesmo querendo participar, a população está de fora do debate. A prefeitura não fez nenhum esforço para incluir a população nesse assunto que toca o dia a dia de tanta gente. Como a prefeitura se recusou a nos ouvir, fizemos tantos movimentos para participar, para aproximar as pessoas que estavam querendo participar desse assunto, e a prefeitura não quis nos ouvir. Levamos nossos questionamentos ao Ministério Público, que nos recebeu, que abriu uma portaria de acompanhamento, porque também concorda que a licitação é um tema estratégico na cidade. Que bom que fizeram o trabalho deles, e nos ouviram, receberam nossos questionamentos, fomos junto com o IDEC fazer reuniões com o Ministério Público para levantar nossas preocupações que não estavam sendo ouvidas. Numa dessas reuniões, a promotora, inclusive, falou que nas decisões da Justiça anteriores tinha sido colocado o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte para acompanhar a licitação. Fui na reunião do Conselho, do qual não sou conselheiro, mas pude ir, tive alguma dificuldade para entrar e para falar, mas consegui falar, e o representante da INDEC deixou claro que não haveria consulta, e que aquele assunto estava fora de questão. Depois disso, eu fui ver as atas das reuniões, todas as reuniões do Conselho, desde 21 de março, se eu não me engano, que foi a audiência pública realizada pela Prefeitura, e deu para ver nas atas do Conselho, claramente, que o assunto foi discutido muito superficialmente, e os próprios conselheiros afirmavam que esse assunto precisa ser ampliado, precisa ser levado para os bairros, precisa ser levado para outros conselhos, do idoso, por exemplo, que o Juarez, que esteve nas outras reuniões aqui, apontou isso. Então, novamente, mais uma clara prova de que a prefeitura não fez nenhum esforço para a população participar desse assunto estratégico. Infelizmente,
teve que ter uma ação do TCE e uma ação da Justiça para cancelar esse processo, para parar esse processo, exigir participação, e, depois de tudo isso, a Prefeitura está atendendo agora às determinações da Justiça, realizando 2 audiências públicas, que são poucas, é melhor do que antes, mas são poucas. Primeiro, porque a primeira audiência, se eu não me engano, é semana que vem, 18 de dezembro, é uma semana do Natal, numa quarta-feira de manhã. Quem não está descansando vai estar trabalhando. Então, eu me pergunto quem vai conseguir participar dessa audiência. A outra é em fevereiro, 6 de fevereiro, segundo o site que a INDEC lançou, no Mackenzie, que é um outro lugar central e elitizado. Não é nada convidativo para a população participar. Novamente, que bom que a Prefeitura está se dispondo a fazer isso, mas queria deixar claro que isso ainda é muito pouco. Você não está atingindo as pessoas que realmente precisam contribuir com esse processo, participar desse processo. E um lado também muito bom, mas com algumas ressalvas. Eu demorei para começar a falar porque eu estava tentando entrar no site, nesse site. Se você entrar no site da INDEC agora, por exemplo, jogar lá no Google INDEC e entrar no site, você não acha esse site facilmente. O site da licitação, com as informações, com as instruções para participar. Então, mesmo quem está disposto a participar do processo não tem seu caminho facilitado. A mesma coisa acontece no site da Prefeitura. Eu estou com ele aqui aberto agora, e se você entrar lá, não está fácil para você participar da licitação de transporte público, que o vereador falou, o valor aí que é absurdo, de grande, importante, mas grande, e fundamental para o funcionamento da cidade. Então, apesar das boas iniciativas da Prefeitura depois da obrigação judicial, me parece que, infelizmente, a Prefeitura ainda está tratando participação social como uma obrigação, um checklist que tem que ser cumprido porque a Justiça manda, e não porque faz parte, é essencial para a democracia. Como que você constrói um processo licitatório que é para as 200 mil pessoas que usam todo dia e não fala com essas pessoas? Então, queria deixar esses questionamentos. Não sei se eu consegui falar tudo. Com certeza o Rafael vai falar bastante coisa, a gente conversa depois. Mas gostaria também de deixar esse apelo tanto para a Prefeitura, para facilitar o acesso a esse site, para não tratar a participação como uma obrigação porque a Justiça mandou, mas porque é essencial para, inclusive, fortalecer a proposta da licitação, que tem pontos muito bons, melhores do que o nosso contrato atual. Então, valide isso com a população, ouça a população, ela tem contribuições e vai fortalecer só a política pública que a Prefeitura está propondo, seja alterando, seja mantendo e validando o que está sendo proposto. Então, queria fazer esse apelo à Prefeitura para que amplie esses espaços de audiência, de explicação da proposta, nos conselhos, nos bairros, em horários acessíveis, com explicações também acessíveis, e facilite o acesso a esse site, porque eu aqui não consigo, eu consegui acessar, porque o Correio Popular deixou o link na mão ali, porque a Cidade On deixou na mão ali, porque os jornais deixaram, mas a Prefeitura não tem essa preocupação, é menor do que a dos jornais, como é que pode isso? Inclusive, se você entra no site, ele tem algumas informações interessantes, boas, explicando um pouco a proposta, mas também não deixa, não é uma coisa tão fácil assim, né? Não dá para a Prefeitura culpar a falta de participação na população se ela não faz nenhum esforço para que a participação ocorra. Então, deixo esse apelo para a Prefeitura, e para a comissão deixo um pedido para a gente tentar melhorar, dialogando com a Prefeitura, tentar melhorar esse processo de participação, que já melhorou, né? Já temos um canal de sugestão, apesar de escondido, e algumas reuniões de apresentação da proposta. Mas, se a gente conseguir melhorar ainda mais, seria muito positivo para a população, que é quem mais precisa desse serviço. Obrigado.
Muito obrigado, Marcelo. Passo a palavra agora a Rafael Calabria, do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Olá, bom dia, mesa, bom dia a todos. Agradecer à Câmara e parabenizar por fazer um debate sobre esse assunto que é importante. Em São Paulo, por exemplo, a gente não teve essa oportunidade lá, a Câmara se ausentou dessa discussão, e é essencial a Câmara assumir, debater e ajudar a ramificar, né, entre os eleitores, entre os cidadãos, entre lideranças, essa discussão, né, lideranças populares, eu digo. E parabenizar a minha Campinas também, que tem feito um debate bem assíduo do assunto, que é bastante difícil. E a gente veio colaborar, né, o IDEC, que é uma ONG de defesa do consumidor, e tem estudado esse assunto há alguns anos, veio colaborar com o que a gente acumulou, e que é um debate que é bastante difícil, não só em Campinas, mas no Brasil. É um tema sempre muito difícil, envolve bastante dinheiro, bastante interesse, bastante regras, muita coisa técnica, que torna difícil de debater. E, bom, importante explicar, enfim, para que todo mundo saiba, que a Prefeitura, né, fez essa comunicação de que a licitação é o momento de contratar empresas novas para operar os ônibus, né, e as regras definidas no contrato que ditam a qualidade que o usuário enfrenta depois, de pontualidade, de frequência, do tipo do ônibus, e, enfim, todos os detalhes que o usuário enfrenta. A licitação é o momento que define essas regras. E é importante apontar também que a gente está tendo esse momento agora em Campinas porque o TCE derrubou o contrato anterior, de 2005, também por questões de competitividade, que é o que o IDEC tem apontado, que é um dos principais problemas sempre em editais de licitação. Aí, só para tentar, enfim, explicar e debater um pouquinho os principais pontos que a gente levantou, eu peguei aqui os 6 principais problemas, né, vou passar aí por eles, e depois, enfim, depois a gente abre um pouco o debate. Tem uns pontos positivos também que é importante ressaltar. Já começando aí pela competitividade, que é um problema central e estrutural no Brasil, no serviço de ônibus. É importante apontar, porque tem tido voltado esse debate em alguns lugares, que o serviço de ônibus não é eficiente, que ele tenha competitividade para disputar melhor preço, maior qualidade, no serviço, nas ruas, né? Não é bom você ter vários ônibus brigando pelo passageiro, ia gerar insegurança no trânsito, ia gerar mais trânsito, e é um consenso já em toda a área técnica de transportes, com só pouquíssimas exceções, de que a competitividade tem que ser para conseguir o mercado, e aí o órgão de transporte regula a qualidade em mais detalhes. Mas, na competitividade, a gente deveria ter propostas diferentes, de empresas diferentes, com um preço mais baixo, né, disputando um preço mais baixo para reduzir o custo da tarifa também, o custo do serviço. E a competitividade seria importante para gerar ideia, trazer novas tecnologias, novas visões, ideias, e a licitação é, na verdade, um processo de competitividade para disputar o serviço. Mas o que a gente vê no Brasil é que as empresas de ônibus que, enfim, têm influência bem forte sobre as prefeituras, dominam os setores, acabam se perpetuando no serviço, né? Em São Paulo, a gente criticou bastante a competitividade do edital, e das 32 áreas que foi dividida a operação em São Paulo, a gente teve as mesmas empresas que já operam em São Paulo, algumas há 110 anos, continuando a operar o serviço, né? Não teve nenhuma novidade, e 31 das 32 ganharam com a proposta mais cara do edital, ou seja, o preço vai continuar caro, mostrando a importância da competitividade. E aqui a gente apontou alguns dos elementos, né, que geram isso. E um dos elementos centrais, o edital, na verdade, é bastante vago, que são as garagens, né? Os ônibus, quando não estão operando, eles param em garagens bastante grandes. E o que acontece é que, historicamente, essas garagens são dos empresários, né? São dos próprios operadores. E uma empresa que vai entrar aqui, no caso, em Campinas, teria que conseguir fazer uma garagem, o que é um investimento muito grande e torna quase que não competitivo com os atuais operadores. E editais como o de Porto Alegre tentaram trazer algumas inovações, de poder ter um prazo de aluguel, enfim, tentar atrair operadores que não tenham garagem na cidade para mudar esse cenário. O edital de Campinas não menciona muito garagem. Ele fala lá um prazo para mostrar que tem garagem, mas não menciona se é posse, se é locatários, como que é essa garagem, enfim, onde essa garagem tem que estar. É um pouco vago, talvez até para não mexer nesse vespeiro, né? Enfim, como esperado é que os mesmos ganhem, eles talvez tenham se esquivado dessa discussão.
Outro ponto aí que já é grave em São Paulo, até avançou, mas não foi suficiente, é o prazo de início. No edital de Campinas está colocado 60 dias para uma empresa entrar em Campinas, contratar motorista, comprar ônibus, contratar cobradores. Então, isso leva também uma vantagem grande a quem já está operando, já tem ônibus, cobrador e motorista. Então, é um outro elemento que desequilibra a competitividade. E uma ressalva que a gente fez também, que a gente, lá em São Paulo, o IDEC buscou o auxílio do CAD, né, que é o órgão de competitividade nacional, e, na verdade, dialogamos no final com a CEPRAC, que é um órgão do Ministério da Economia, que faz um aconselhamento jurídico, né, de competitividade a prefeituras, estados e autarquias. E um ponto que ele apontou em São Paulo, que também tem esse erro aqui, em caso de fusões, de contratação de empresas, quem tem que avaliar a fusão é o CAD, e não a prefeitura, como está colocado no edital aqui. Então, é um erro de função de competitividade também, que o edital daqui repete o erro de São Paulo, e, infelizmente, lá a gente não corrigiu isso, mas é um ponto, por exemplo, que cabe processo judicial agora, e a gente está avaliando os próximos passos em São Paulo ainda, porque o contrato foi assinado há pouco tempo, há 2 meses, e a gente ainda não concluiu o processo lá na nossa visão. Outro ponto central que o processo judicial daqui também já trouxe é a bilhetagem. E aí é importante explicar por quê, porque também é uma coisa que é meio padrão no Brasil. Fora São Paulo, que a prefeitura criou o bilhete único, o padrão pelo país é que as empresas se juntem e criem um bilhete único, e o que leva a elas dominarem também a circulação de dinheiros do serviço, né? Dinheiro que é uma remuneração que ela deveria receber do poder público, enfim, do usuário, mas pelo poder público. E, com isso, a gente chega a casos como no Rio de Janeiro, onde a prefeitura sequer sabe quanto dinheiro entrou. As empresas avisam a prefeitura quando o dinheiro entrou, e o financeiro do serviço não tem nenhuma transparência, nenhuma clareza, nem para a prefeitura, né? Agora está começando a melhorar um pouquinho, também por ação judicial do Ministério Público, da Defensoria Pública, lá no Rio, mas lá é, digamos, o nosso pior exemplo disso. E aqui o tribunal foi bem claro de que tem que ser uma licitação em separado, para empresas que detenham a bilhetagem, não detenham o serviço, né, para que você possa ter funções separadas e a prefeitura conseguir regulamentar melhor os dados, a transparência e outras coisas. E o terceiro ponto aí dos 3 primeiros mais importantes é a remuneração, que, óbvio, é central, né, dito o custo do serviço, né, o custo que o usuário paga também, né, por padrão no Brasil. E o que a gente tem visto se ramificar, né, que aliás São Paulo, que criou essa ideia também horrível em 2001, é a remuneração por passageiro, que aqui o edital repete, que é uma ideia muito ruim, porque ela estimula e induz o serviço a ter ônibus lotado. O exemplo que a gente tem em São Paulo, lá as multas são aplicadas até, por exemplo, por falta de partidas, mas os empresários já têm cálculos de quando não vale a pena ele sair, vale a pena ele pagar a multa e ainda assim economizar um veículo, motorista, os horários, né, todos os encargos, e ter um ônibus só depois, né, passando mais tarde, e pegando todos os passageiros, o ônibus fica lotado, né, a pontualidade fica pior e a frequência pior também. E é lucrativo, né, ter menos ônibus com mais passageiro. Então, a forma de pagamento por passageiro estimula a lotação e é quase que incorrigível, porque vale a pena ele pagar multa, até você pode pôr multa, você pode fiscalizar, mas vale a pena ele pagar multa e ter ônibus lotado. Então, a gente propõe forma de pagamento por custo, o que gera aí a dificuldade de controlar o custo, mas é uma dificuldade que hoje está muito mais facilitada por GPS, por controles eletrônicos. O sistema de São Paulo vai ter até telemetria no ônibus, que você consegue fiscalizar até a aceleração do motorista remotamente, né? Óbvio que não dá para fazer para todos, mas você consegue ter dados disso, né? E o que induz o custo de diesel e outras coisas, né? E, então, no passado, a remuneração por custo era criticada pela corrupção que envolve, etc., mas hoje a gente tem modos muito melhores de fiscalizar e, claro, se os dados forem abertos, a Câmara e a sociedade podem ajudar a fiscalizar também, né, que seria o ideal. Outro ponto que aqui o edital não avança, e que é fundamental que ele avance, e até a lei federal, a PNMU, fala que o edital tem que trazer, é as receitas acessórias extratarifárias, né, que é outras formas de pagar a conta, né, não sendo só o usuário, para reduzir a tarifa. E o edital aqui ele só coloca que elas existem, que, enfim, óbvio, a lei federal já coloca que elas existem, mas não define quais vão ser, como que vai ser o pagamento, quanto que vai para a tarifa, quanto que vai para o empresário, enfim, ter a fórmula e a regra para que se estabeleça receitas acessórias, desde a mais básica, que seria propaganda no ônibus,
que, se não tiver no contrato, o empresário ele pode colocar e vai todo o dinheiro para ele, né, não vai entrar na planilha de custos e receitas, mas, se o edital colocar, ele pode colocar uma parte desse recurso para a tarifa, para baratear a tarifa dos usuários, que é o problema central de quem tem no transporte hoje no Brasil e que expulsa passageiros, né, do sistema de transportes. E, em contradição até um pouco, o edital cita subsídios, que poderiam ser até a receita só uma parte deles, mas vincula ele só à TIR, né, a taxa de lucro das empresas, o que é prejudicial. O subsídio deveria poder ajudar a reduzir a tarifa também, a reduzir o custo, né, e não só garantir a TIR, né, que tem no contrato com os empresários. Então, é uma visão... É legal citar o subsídio, que alguns editais nem citam, mas ele dá uma limitada já no subsídio, o que não é muito positivo. Um quarto ponto que eu mencionei, né, sobre o controle e fiscalização por GPS. Aqui a gente já tem um sistema de GPS, os dados ainda não estão abertos, mas soube que já houve uma sinalização da ENDEC de que vai abrir os dados, né? É ruim ter um monopólio de uma empresa só, como aqui acontece com a Citamob, e o ideal é que o GTFS, né, que é o formato do dado, fique aberto para que todo enfim, startup, programador possa criar programinhas, como acontece bastante em São Paulo e começa a acontecer no Rio agora também. Em outras capitais também já se avança bastante nisso. Mas não está claro, e o contrato tem que ditar isso claramente, se as multas que vão ser aplicadas, né, em não cumprimento de partida, etc., vão ser aplicadas por GPS ou por fiscalzinho lá com o folheto na mão, lá, uma fiscalização mais analógica. E é central, né, São Paulo tem brigado há bastante tempo, agora o edital definiu, uma vez por todas, que as multas vão ser por GPS, vão ser mais automáticas, mais práticas e, enfim, mais confiáveis, né, não vai ter possibilidade aí de fraudes ou até erros, né, dos fiscais presenciais. E um ponto que a gente tem também é advogado, que é um ponto que é ignorado por todos os órgãos de transporte do Brasil. A lei de concessões, né, que regula as concessões como essa de ônibus, de 95, né, a lei já tem 24 anos, ela estabelece que todo contrato tem que ter um comitê fiscalizador do contrato com participação dos usuários. E isso é cumprido pelo nosso, até onde a gente viu, por absolutamente nenhuma cidade. E é uma diretriz de uma lei federal e fala explicitamente de ter usuários participando da fiscalização, né? Em São Paulo, eles dizem que o Conselho cumpre esse papel, mas, na verdade, o comitê deveria ter um foco no contrato, né? O Conselho de Transportes fiscaliza ciclovia, calçada, arborização, enfim, ele é muito mais amplo. Então, o ideal até é que talvez o Conselho ajude a compor esse comitê, mas tem que ter um comitê. E nenhuma lei, nenhum contrato detalham isso. Aliás, São Paulo até tem uma lei municipal que também é ignorada. E, por fim, já começando aí no sexto ponto, a gente começa a falar dos positivos, é a emissão de poluentes, que também é um tema central no Brasil. A gente tem discutido já, enfim, redução da crise climática, etc. E Campinas é muito avançado no começo, né? A ideia é começar com quase metade da frota elétrica, mas o edital não traz nenhum avanço para os outros 15 anos. Então, Campinas vai estar super avançado quando assinar o contrato, mas daqui a 15 anos vai estar atrasado, porque vai estar engessado em metade da frota, né? Então, o ideal é que a gente tenha também, além do início otimista, uma gradação de aumento, né, ao longo dos 15 anos. Em 15 anos, São Paulo vai estar com 75% da frota já eletrificada, por exemplo. Também incentivo. Em São Paulo é interessante que na remuneração, que aliás é um ponto bom daqui também, que tem incentivos na remuneração, né, para a qualidade, um dos incentivos é para que as empresas superem a meta de eletrificação também, para que ela eletrifique mais o sistema, né? E aí esse é o primeiro ponto positivo que eu acho importante defender, né, porque vai ter pressão contra os pontos positivos também, sempre tem. Então é importante ressaltar, a gente listou aqui 5, né, não, 4, já mencionando esse da eletrificação inicial, embora o resto não seja tão bom. E o outro é a existência das bonificações. É importante a remuneração ter bonificações de qualidade. Em São Paulo tem uma pequena parcela até que a avaliação do usuário vai impactar na remuneração. É bem pequena, mas é importante que se comece a trabalhar com isso. E, como eu falei, né, vão ter até pressões talvez contrárias a isso. Outro ponto positivo que São Paulo também tinha no primeiro texto é a formação dos consórcios em SPS, chamada, né, Sociedade de Propósito Específico, que é um formato jurídico que dá mais clareza nas planilhas também, na formatação de contratação, dá mais segurança e é elogiado em todo o país, mas sempre tem uma pressão muito grande para que se não adote, e aqui Campinas adotou, que é bastante positivo. Né, e o outro que eu ia mencionar é o subsídio, que eu mencionei já em cima. Né, é importante mencionar, mas o daqui é de uma forma um pouco limitada. Então,
É isso, é importante que a gente também garanta esses pontos positivos, porque ao longo do debate eles vão sofrer pressão também para reverter, né? E é isso, tem alguns pontos, eu diria que a remuneração e a competitividade e a bilhetagem são muito estruturais, por isso que a gente fez questão de criticar e de se posicionar, embora tenha avanços, né, iniciais de eletrificação, a competitividade é muito central e a gente não tem conseguido avançar nisso no Brasil. Os lobbies das empresas de ônibus é bastante forte, bastante grande nas cidades, isso é uma realidade, e, enfim, eles são uma personalidade jurídica, né, tem que ter esse debate, mas eles fazem um lobby bastante agressivo do posicionamento deles. E, enfim, até, né, a falta de debate limitou a gente, que a gente vai mandar agora na consulta, de mandar outras contribuições, né, que poderiam ser avançadas. Um exemplo, só para, enfim, não prolongar muito, o Santiago do Chile está fazendo a licitação agora, e eles copiaram um modelo Singapura e Londres, de dividir a concessão para que você comece a ter contratos menores, né, com menos impacto, e não ficar esse mega contrato que gera essa mega comoção, né, e custos. E o exemplo de lá, eles vão conceder os veículos, né, o carro em si, os ônibus, né, em si, para uma empresa fornecer os veículos, e outra empresa vai fornecer mão de obra e operação. Com isso, você reduz o custo do contrato, faz contratos menores, mais curtos, que você consegue renovar com mais frequência e melhorar com mais frequência também, né? Então, lá os contratos vão ser, se não me engano, de 7 anos. Né? Singapura faz de 5, Londres faz de 7 também. E aqui no Brasil, a gente fica esse contrato de 15, em algum caso até 20 anos, fora Belém, que está com uma proposta de contrato também de 7 anos, Belém do Pará. Então, essa ideia, enfim, é inovadora, são mais contratos para se regular, mas são contratos menores. Você também diminui, né, o tamanho da empresa e com isso, né, o peso que tem esse debate. São algumas ideias que a gente vai colocar mais agora, que vai ter a consulta, né, mas que no primeiro confronto não tivemos tempo de promover esse debate. E, por fim, eu só queria colocar que é importante o papel da Câmara de também promover o debate. Se a ENDEC não fizer mais audiências, a Câmara pode também fazer esse papel e levar mais contribuições, estimular os usuários a contribuírem, né, os cidadãos a contribuírem. É muito importante, em São Paulo, a gente teve uma experiência pequena da SPTrans, de fazer debates regionais, e aí poder debater um pouco mais as linhas, os pontos, como que vão ser esse impacto, que é o que o usuário mais percebe, e debates temáticos também, fazer um debate com a CPFL sobre a parte de energia, por exemplo, fazer debate com, enfim, economistas da Unicamp sobre a remuneração, que aqui provavelmente tem ideias, embora eu também não conheça, mas é uma cidade, né, universitária, deve ter muita sugestão para vir também da Unicamp em outros temas, na engenharia e etc. Então, debates temáticos também são interessantes. E ressaltar que, em São Paulo, como o Ministério Público não avançou no inquérito que está parado lá desde 2014, e a Câmara também não promoveu o debate, até porque a consulta lá também foi que nem aqui, foi no Natal, começou dia 21 de dezembro lá de 2017 a consulta. Quem fez esse papel foi a sociedade civil. Um grupo lá com o IDEC, com a Cidade dos Sonhos, com a Rede Nacional São Paulo. A gente fez campanhas nos terminais, fomos com painéis para a galera opinar em algumas questões que a gente tinha listado. A gente fez reunião pública com o secretário em março, também de 2018. Então, lá, a sociedade civil que promoveu o debate público, né? E os órgãos ficaram meio que acompanhando o debate. Fora toda a campanha que a gente fez em 2017 também, para a redução de emissão de poluentes, que São Paulo nem tinha meta, né? Aqui, então, como eu falei, nesse ponto, Campinas já está um pouquinho avançado, mas precisa melhorar ainda mais. Então, é isso, eu queria ressaltar a importância dos usuários opinarem. E para isso, uma coisa que a gente debateu em São Paulo, que também não avançou, a prefeitura precisa fazer materiais de comunicação do edital, né? As 400 páginas, eu não lembro quantas páginas são, mas são muito burocráticas, né? O ideal é que a prefeitura pegue os temas mais importantes e faça uma comunicação, explicando para o usuário o que aquilo impacta, como a remuneração vai funcionar, fazer gráficos, imagens, enfim, e tente facilitar que o usuário possa opinar, até talvez direcionando um pouco os pontos para o usuário opinar e sugerir, né, até para a prefeitura pegar apoio para as propostas boas que ela tem, como a SPE, como a eletrificação, e, enfim, debater os temas mais polêmicos, como a competitividade e remuneração, né? Mas é importante essa comunicação, porque o tema é bastante burocrático, e essa burocracia só serve, a consolidação dela, na manutenção, para expulsar a participação e para aumentar o poder do lobby das empresas que não se assustam com isso, né? Então é isso, a gente está também aberto a debater, vamos conversar ainda com a minha Campinas de como que a gente pode acompanhar esses dias aí
da audiência online, uma consulta pública, para que a gente aumente esse debate também. Obrigado. Eu que agradeço, Rafael, e passo a palavra agora à vereadora Mariana Conte, após o vereador Carlão. Bom dia a todas e todos. Eu gostaria de saudar o vereador Nelson Ossi, vereador Carlão. Gostaria de saudar aqui a mesa, né, o Rafael, o Marcelo, todo mundo aqui presente, que está aqui acompanhando esse debate da Comissão de Estudos. Eu acho interessante a gente trazer essa discussão de que a participação popular não pode ser apenas uma questão protocolar para cumprir uma obrigação judicial. E, na verdade, essa visão, que é muito presente em todos os governos, é uma falta de visão, na verdade, né? Porque você tem instituições, órgãos, pesquisadores, e mesmo a população em geral poderia contribuir melhorando o transporte, trazendo ideias, trazendo percepções que muitas vezes não são nem aproveitadas pelo poder público, exatamente por essa visão tacanha, uma visão que tem ojeriza, né, a participação, até uma visão talvez um pouco preconceituosa. E o transporte, é interessante que o transporte, como ele é um meio de acesso a uma série de outros direitos, é um meio de acesso ao trabalho e impacta a vida da cidade, ele tem sido gatilho de várias disputas populares. Se a gente for pensar, junho de 2013, no próprio Chile, né, no Chile, essa mobilização foi motivado, o gatilho foi o transporte público. É lógico que não é apenas o transporte. O transporte, na verdade, ele parece canalizar o sentimento do que é a realidade, né? Então, lá no Chile, foi muito interessante, né, esse processo de levante popular, que as pessoas elas transferiam para o transporte uma condição de vida que elas estavam vivendo, porque é algo que a gente vive todo dia. E me parece que, muitas vezes, o debate que tem sido feito em torno do transporte público, até por conta dessa questão, né, quer dizer, a gente tem monopólios que influenciam, que têm poder político, né, na medida que os monopólios conseguem as concessões e tem uma influência econômica, acaba tendo um poder político e social muito grande. Então, me parece que o debate ele sempre começa como a única saída, né, como as regras, quando a gente está discutindo, até para a população que nos assiste, a gente está discutindo o processo de licitação, a gente está discutindo as regras do jogo. E me parece que o debate é sempre assim, está consolidado, não tem essa é a única forma possível. E eu achei interessante que, nessa cartilha que o IDEC trouxe, essa discussão sobre os modelos, né? Quer dizer, você tem experiências de operação direta, inclusive. Operação direta que não é mediada por uma empresa. E pelo que eu estava lendo aqui, fiz uma leitura bem rápida, mas eu estava lendo aqui, geralmente são cidades pequenas, que você não tem interesse comercial das empresas de administrar, mas isso também gera um problema, porque você tem uma dificuldade de rentabilidade do sistema operacional. Então, eu fico pensando em que medida que esse seria um sistema viável. Estou extrapolando um pouco o tema, mas acho que é importante a gente fazer uma reflexão mais ampla, a gente aproveitar esse momento para a gente fazer uma reflexão mais ampla, em que medida que seria viável para uma cidade do porte, do tamanho de Campinas, um modelo de operação direta. E achei interessante também que vocês trazem a questão aqui, quer dizer, na verdade, a operação concedida, que é a operação que é entregue para uma empresa, ela não necessariamente não gera custo para o poder público, porque o poder público precisa constituir toda uma equipe técnica de fiscalização, então você também gera custo para o poder público. Então, essa discussão de modelos, eu acredito que seria interessante e talvez, né, na verdade, as prefeituras já partem de início, já partem do modelo consolidado, é a licitação, mas talvez por que não pensar e pensar se não seria do interesse público, né, de antemão, antes de partir da licitação, partir da ideia assim, quais são os modelos possíveis, quais seriam os benefícios, quais seriam as dificuldades, os desafios, e seria possível um novo modelo de transporte?
que desse conta, afinal, a experiência que a gente tem, até por conta desse histórico, a experiência que a gente tem é que esse modelo de concessão ele traz uma série de problemas, principalmente a questão dos monopólios, o custo da tarifa, a baixa qualidade. E sobre essa questão, entrando mais no ponto da questão da licitação em si, acho que é muito importante, né, esses questionamentos que foram realizados. Eu fiquei com umas dúvidas sobre o pagamento por custo. Então, eu gostaria de saber como é que funciona, né? Na verdade, o IDEC está apresentando uma crítica em relação ao pagamento à bilhetagem, né, pagamento por passageiro, mas como que funcionaria o pagamento por custo? O Rafael mencionou que isso antes era adotado, e por que mudou, quais são os problemas relacionados nisso. Então, essas minhas contribuições, meus questionamentos. E eu agradeço aqui a presença, a contribuição e todo o trabalho que vem sendo desenvolvido, né? Minha Campinas, IDEC, a sociedade civil que vem desenvolvendo esse trabalho super importante de estar acompanhando esse processo. Acredito que o objetivo e o principal desafio da cidade é a gente ter um transporte melhor e de custo reduzido, ou talvez porque não tarifa zero. Eu vi, né, que tem algumas cidades que adotaram a tarifa zero. Então, quer dizer, isso é possível? Parece uma coisa, um ideal meio... Muitas vezes a gente... é uma utopia, mas assim, é possível a gente adotar um sistema que o meio de transporte não fosse um meio de lucro, né? Um meio entendido, o transporte ser entendido como um meio de acesso aos direitos e ao trabalho, e não como um negócio a ser explorado comercialmente, enfim. Isso é uma questão que eu me coloco aí, acho que é do interesse do poder público e da população. Obrigada. Carlão. Bom dia, Nelson. Queria cumprimentar aqui os componentes da mesa. Dizer que eu concordo bastante com o que a Mariana colocou. Eu tenho utilizado uma linguagem aqui que alguns acham que, às vezes, eu até exagero. Mas toda vez que eu olho para empresário de transporte, eu enxergo uma quadrilha organizada. Eu não consigo enxergá-lo como um setor empresarial sério, porque é um setor que gosta de operar sem risco, fazer investimento e não ter nenhum risco, né? Então, eu penso que, de uns anos para cá, nos últimos 20 anos, esse monopólio que eles criaram, e a gente percebe que há um controle, me parece que há um controle desse setor sobre o poder público em geral, né? Eles controlam as câmaras municipais, controlam o Estado, parcela do judiciário, porque eu vejo aqui na Câmara você não consegue todo e qualquer projetinho simples que diz respeito a transporte, parece que é uma bomba atômica, não pode ser apresentado pela Câmara, né? E eu penso, então, nesse sentido, eu acho que fortalecer o controle social é a ferramenta mais importante que eu penso ter nesse momento. Nós precisávamos, inclusive, Nelson, se debruçar em fazer mudanças na composição do Conselho Municipal de Transporte, para que a gente tenha um conselho que seja capaz de, tecnicamente, politicamente, ter mais poder do que tem hoje o presidente da INDEC, que é imexível. O cara multa as pessoas na rua e não acontece nada com ele do que deveria acontecer. Então, eu penso que, dentro desse debate do edital, é necessário que as instituições e o Conselho, a lei municipal que instituiu o Conselho Municipal, tenha mais poder, que a composição dele seja capaz, inclusive o controle financeiro. A prefeitura paga o subsídio por amostragem. Nós não temos um controle social, por exemplo, do número de passageiros idosos, estudante, deficiente. Eles botam o número que eles querem. E a composição da maioria dos conselhos
traz essa dificuldade para que a sociedade entenda, controle e fiscalize. Porque o poder público, muitas vezes, aí é que entra a minha interrogação, qual é o tamanho do poder dos empresários de transporte sobre as instituições? Porque aqui em Campinas a gente já viveu situações, por exemplo, do domínio do setor empresarial sobre o sindicato. O sindicato, a direção do sindicato, não o sindicato em si, a instituição, mas a atual direção, por exemplo, ela opera junto com as empresas. Quando querem negociar com a prefeitura, eles atrasam o pagamento, o sindicato promove uma greve de mentirinha e fazem esse jogo, e a população fica à mercê de tudo isso. Então, eu penso que, dentro desse debate, é necessário que a gente reestude a composição e como é que a gente pode fortalecer o Conselho dentro desse debate. Uma segunda questão é a questão do quilômetro rodado, que eu acho que é necessário que a gente abra esse debate também, porque você paga o mesmo valor da passagem que você paga do Terminal Central ao São Bernardo, o passageiro que vai até o Vida Nova, que é mais 25 quilômetros para frente, paga o mesmo valor. Então, e as empresas, como não é quilômetro rodado, final de semana ela tira o ônibus da linha e a fiscalização e a multa fica por isso mesmo. Não tem quem controle, porque há sempre perdão das multas, e nós precisávamos fazer com que... Por isso, a importância da participação popular é que ela tem esses elementos e ela fiscalizaria ali, no ponto do ônibus, o horário que o ônibus passou, se passou adequadamente, a qualidade do transporte e o valor da passagem. É preciso que a gente não deixe que esses temas fiquem fora desse debate do edital, porque o edital fica sendo esse negócio muito técnico, não entra nas questões que eu penso ser central. Então, acredito que a gente poderia aproveitar esses debates, que a gente, com certeza, vai continuar fazendo, mas ouvir a população e fortalecer o Conselho e mudar a sua composição para que tenha mais poderes, é um dos caminhos que eu acredito que vai nos ajudar muito. Perfeito, Carlão. Concordo com a sua fala. E eu passo a palavra agora, e depois abro para perguntas, ao doutor Tomás. Tá? Se puder passar o microfone. Doutor Tomás é meu assessor e vem acompanhando também toda a comissão e acompanhando a Minha Campinas e o IDEC. Bom dia a todos, vereador Nelson, todos os membros da mesa. Eu queria, inicialmente, parabenizar o trabalho do IDEC e da ONG Minha Campinas, porque só de você querer colocar o dedo num vespeiro, né, desse, que é um contrato de bilionário de 20 anos, que me parece um exagero, já exige coragem. Então, primeiramente, parabenizar e acompanhando a ação que o Ministério Público impetrou, com o auxílio do IDEC e da Minha Campinas, você vê que é um tema que os próprios membros da Justiça não dominam muito, porque a licitação do transporte coletivo ela envolve engenharia, economia, meio ambiente, administração, participaram IBGE, Censo, Unicamp, Prefeitura Municipal, tem agora a questão da TI e segurança pública. É algo assim muito grande e muito complexo. Então, não é uma tarefa simples, não é algo singelo. A gente vê até que mesmo membros aqui da casa, tal, às vezes é um assunto tão poroso, né, tão hostil, que muita gente prefere nem participar, né? Isso aí.
transporte coletivo, tem máfia, não sei o quê, é sempre os mesmos que ganham, não querem participar. Bom, eu vou procurar ser breve, fazer alguns questionamentos, se o Rafael puder depois falar. Realmente, participação popular até hoje não teve. Teve uma audiência no Salão Vermelho, acho que em março de 2018, não teve participação popular. Mas agora a gente já nota um avanço, né? Pelo menos 2 aí serão realizadas. Ainda é pouco, mas já é alguma coisa. Outra coisa, teve em algum momento que a INDEC, ao ser questionado pela Justiça e pelo Ministério Público, falou que os estudos eram sigilosos. Que maluquice é essa? O estudo sigiloso? Pô, é o transporte coletivo, o transporte é uma relação de consumo, um serviço público essencial. É o básico do gestor público, é a transparência, a publicidade. Estudo sigiloso é absolutamente teratológico, né? Não dá para admitir uma bizarrice dessa. Que bom que a Justiça se atentou a isso, né? Aliás, até a exigência do Estatuto da Cidade, que é uma lei federal. Bom, eu queria perguntar a questão da fórmula de cálculo de tarifas, do sistema de compensação de receitas e, principalmente, do controle de qualidade do transporte público. Se vieram respostas satisfatórias, se o IDEC Minha Campinas tem conhecimento desses estudos aí, que eu não achei de forma clara. Isso não. Se tem como saber quanto está entrando de dinheiro, quanto está ficando para a empresa, quanto que o subsídio está amparando, até porque a gente poderia tentar ampliar para os 60 anos a isenção, como acontece, por exemplo, na capital, tentar alguma coisa na questão da acessibilidade, incrementar o ar-condicionado, até o Wi-Fi, a gente fala, não. Hoje em dia é quase que essencial isso, né? A gente, não tem como. Eu acho que pelos valores que são repassados, não pode ser deixado de lado em hipótese alguma. Então, era mais isso, se na questão da controle de qualidade e de cálculo de tarifas e de receitas, a INDEC passou informações, prestou informações a contento aí para vocês no âmbito da Justiça ou administrativamente, eu não sei se vocês receberam ou não. E, mais uma vez, parabenizar pelos trabalhos. Muito obrigado, Tomás. Excelente a sua fala. E eu abro agora para perguntas. Alguém quer? Sim? Eu vou pedir só para mencionar o nome e falar no microfone. Olá, bom dia, obrigada à mesa. Eu acho muito importante esse debate que vocês estão fazendo com a sociedade civil. Eu sou Elisa, da Minha Campinas. Estamos aqui acompanhando esse debate desde 2015. E algumas dúvidas do ponto de que possa estar na fala de vocês. Recitaram o valor do contrato de 7,4 bilhões. A gente queria entender como que esse valor é composto. Se é pelos 15 anos, 20 anos, dá uma explicação, materializar melhor como que é composto esses 7,4 bilhões. Talvez até à luz de outros contratos. Eu sei que é um dos contratos mais caros, mas fazer algumas comparações. E a outra pergunta para o Rafael seria de cases de participação, que você trouxe umas boas ideias, né, alguns cases de cidades em relação ao contrato. Se você tem bons cases de outras cidades, de como que a comunidade, a sociedade e até a Câmara se envolve, porque é um assunto muito complexo, não dá para esperar que só alguns vereadores ou algumas organizações da cidade estejam imbuídas de conversar sobre isso. Como que tem outros cases de participação popular, para que não seja só uma pauta de chegar, e que nem a Mariana comentou, né, que é uma comoção, né, tem uma comoção em torno do transporte, mas como efetivamente a gente pode se apropriar desse serviço, que é um acesso à cidadania, um acesso à cidade, e que outras cidades onde a população está mais
não quero dizer a palavra consciente, mas mais apropriada ainda dos seus direitos em relação a isso. Então, alguns cases disso, só para inspirar um pouco a gente. Obrigada. A pergunta do recurso é o que é os 7 bilhões, né? É o custo que vai ser passado para as empresas ao longo dos 15 anos para fazer a operação do transporte. E aí envolve pagamento de trabalhador, de investimento na estrutura, garagem, tudo isso. Aí o outro eu deixo para ele. Eu só queria somar a pergunta do Tomás, fazer alguns apontamentos também. Eu tenho uma pergunta em relação à pesquisa de origem e destino. Pelo que a licitação aponta, a última pesquisa foi feita em 2011. O quanto que é cara essa pesquisa, que não dá para fazer antes de um processo de licitação, que seria, acho que, muito positivo. Se for muito inviável, acho que só reforça a necessidade de debates maiores com a população em relação ao estudo de linhas e trajetos. O apêndice 3, acho, da licitação, coloca lá todas as linhas como vão ser. Que bom, o mapa está relativamente claro de ser entendido, mas também fica a dúvida da transição, né? Como é que era antes e por que está indo para essa, né? Como era antes, como vai ser e por quê? Acho que não tem essa perspectiva e isso fica muito a cargo do usuário saber, a minha linha é essa, qual será que eu vou usar agora? Acho que isso, como disseram, é uma das coisas que mais pega para o usuário. Então, não seria interessante a gente ter uma pesquisa origem de destino antes dos processos licitatórios para embasar melhor, porque a última foi de 2011 e tiveram alguns estudos complementares depois, segundo a licitação. Não sei o quanto eles são tão ricos quanto a pesquisa de origem de destino. Eu queria também reforçar a questão do sistema de informação que eles está sendo criado, junto com a questão de fiscalização, que é uma coisa que o Rafael falou, o Carlão falou, mas que eu queria reforçar. Não dá para, também, além da participação, né, o acompanhamento. Como se fosse um absurdo que a população pudesse acompanhar o contrato do transporte público. A gente precisa saber. O assessor do vereador estava falando também que, quando pega ônibus, fez reclamação, e os fiscais que estão lá com a cadernetinha não ouvem, eles falam que eles não podem fazer nada. Eu estava procurando aqui também um pedido de acesso à informação que a gente fez em 2016 ou 2017, em relação a perdão de multas que a prefeitura deu para as empresas. Isso é uma coisa muito preocupante. Era um número bem grande, assim, eu não consegui achar certinho, mas é uma preocupação. Então, por isso que esses dados seriam muito bons que eles estivessem abertos realmente para outras instâncias conseguirem fiscalizar melhor essas quebras essas multas contratuais, por que não estão sendo colocadas. Aí, outra coisa que eu também queria colocar é a avaliação do usuário. A avaliação do usuário tem um peso muito, muito pequeno no cálculo das penalidades para as empresas. Então, no fim, a avaliação é feita de 6 em 6 meses também, o que me parece pouco, dado o uso cotidiano do transporte público, e o peso que isso dá, mesmo que a nota seja muito ruim, o impacto que tem para as empresas é quase nulo. Então, também queria colocar isso, se tem outras referências disso. E também queria trazer o movimento cicloativista de Campinas, também é muito forte, e a gente teve a ciclovia retirada do BRT, também o plano cicloviário, não sei nem onde está. A própria licitação admite que ele está atrasado e que não foi esquecido, e a licitação não menciona nem sequer uma questão de como que o ciclista pode entrar com a bicicleta no ônibus, nem se pensou em nada de intermodalidade. E aí uma pergunta que eu faço tanto para o Rafael quanto para a comissão, e se não tiver resposta, que a comissão possa questionar a prefeitura,
Eu notei que alguns ônibus já estão se adequando à licitação. As empresas atuais estão colocando a comunicação visual da nova licitação. Então, já tem ônibus com o quadradinho lateral lá bonitinho. Eu já vi ônibus com câmera na entrada e saída, que é uma obrigação também. Queria entender como é que é isso. Bom, deixa eu começar pela pergunta da vereadora Mariana, que ela precisa sair. A questão do custo e da viabilidade é, de fato, o problema maior que a gente está enfrentando hoje, porque no Brasil acostumou-se com o modelo de que a tarifa paga todo o sistema. Os sistemas são baseados na tarifa do usuário e, com isso, você não consegue nunca ter uma usina tarifária, porque tem que ficar aumentando a tarifa sempre. Em outros países, na Europa, Estados Unidos, né, países desenvolvidos, tem muitos subsídios. Na França tem subsídio federal, provincial, municipal, para reduzir a tarifa e para pagar de outras formas, né? A tarifa é uma das partes que contribui e por isso, né, algumas cidades têm avançado até a tarifa zero. E não é questão de ser viável, é uma questão de que é necessário mudar isso. Eu vi algumas cidades que desfizeram, né, o sistema direto, como Diadema e Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, alegando que porque é deficitário. Todo ônibus vai ser deficitário se você tiver uma tarifa honesta, né, socialmente inclusiva e módica. O sistema de ônibus ele é quase de transporte, aliás, até de trilhos, ele é naturalmente deficitário. O trilho, claro, a linha vermelha de São Paulo, a linha verde, vão ser rentáveis, mas a linha 7, que vem para Jundiaí, não é rentável. E é isso, você vai atender regiões com diferentes demandas, e é um direito, né, tem que atender todo mundo, então, para atender todo mundo, vai ser deficitário. Isso não é um erro do sistema, isso é uma necessidade de você buscar outras formas de custear. E a gente tem no IDEC também estudado as cidades com tarifa zero para entender e ver um pouco o que tem acontecido. A gente tem, no Brasil, quase 20 cidades, tem grandes, né, fora cidades pequenas que a gente não consegue nem mapear, que tem, às vezes, 1 ou 2 linhas só, mas tem 20 cidades pequenas, médias, né, com sistemas gratuitos, né, mais de 3 linhas gratuitos. A gente tem nos Estados Unidos 40 cidades com alguma gratuidade, na França tem, se não me engano, 60, a Polônia também tem bastante, tem um pesquisador belga que está mapeando as taxas de tarifa zero e está se proliferando, né? A gente teve, no último mês, 2 novas cidades no Brasil, e agora semana passada, Kansas, nos Estados Unidos, é a maior cidade do mundo com tarifa zero, com 500 mil habitantes, e todas elas, né, buscando outras formas de financiar. Só para dar alguns exemplos, aqui no Brasil, a gente teve, recentemente, no mês passado, Várzea Grande Paulista, que é na Grande São Paulo, Várzea Grande Paulista, desculpa, colocou a tarifa como zero, aí as empresas, óbvio, não vão gastar vale transporte. O prefeito criou uma taxa municipal que substitui o vale transporte e tem coberto o custo do sistema como um todo. Então, você acha uma nova forma de financiar. Ivaiporã, que é a maior do Paraná, eu visitei no Bicicultura mês passado, eles estão criando agora, né, demorou um pouquinho, teve um problema lá, enfim, de político na Câmara, mas agora estão criando também uma taxa que as empresas vão pagar para fazer propaganda nos ônibus municipais, nas empresas municipais, e com isso ajudar a custear o sistema. Agudos, que é perto de Bauru, não tem tantas formas, estão vendo forma de baratear o ônibus fazendo leasing, né, como eu falei, fazendo contratação do ônibus separado, né, da operação, que lá, no caso, é direta. Mas a gente tem Eusébio, no Ceará, que é tarifa zero com concessão. Então, não necessariamente também precisa ser direto, né, precisa ver um pouco, né, a capacidade de cada município, mas é uma opção também. E a questão da operação direta ser inviável, isso, na nossa visão, também é um pouco de uma construção de que a gente tem, enfim, um senso comum buscando a redução do Estado, e aí tenta conceder achando que vai resolver, e gera, na verdade, outros problemas, né? Como você falou, gera máfia, gera uma dificuldade de fiscalização, gera perda de dados, né? De dados colocados como sigilosos, que é um absurdo. Então, assim, a gente tem um problema que era a corrupção, né? Que é muito grande em alguns públicos, embora em empresas também seja grande, mas seja minimizada. Então, a gente tem um problema de controlar o gasto público, né, que ele tende a ser mais caro, mas o privado gera outros problemas. Então, por isso que o nosso caderninho debate de que a prefeitura tem que ali optar, e em todas elas tem que ter uma participação social ativa, fiscalizando a forma de contrato. Mas não é inviável, né, até teve na gestão passada o Haddad propondo em São Paulo uma empresa pública em uma parte do setor
para que a prefeitura tenha um poder também de barganha com as empresas, porque se as empresas ameaçam parar, né, ameaçam lockout, ou greve, né, pelos funcionários, que às vezes elas fazem isso, em São Paulo fizeram agora em setembro, a prefeitura não tem opção nenhuma, porque ela não tem nenhum veículo na mão dela, não tem nenhum operador, então a prefeitura ela fica literalmente refém das empresas. Então a ideia do Haddad um pouco era criar, né, da gestão do prefeito Haddad, era criar uma empresa privada, pública, para que ele tenha pelo menos um poder de barganha um pouco maior, né? E aí eu conversando com o secretário, né, que atua fez mestrado agora na área de transportes, o que era da gestão Haddad, ele falou que avançou um pouco a ideia para que o setor estrutural da cidade seja público e aí as empresas operem só os locais. Que é um pouco também, no finalzinho a gente fala do guia, de modelos híbridos. Estão fazendo uma parte pública, uma parte privada, uma parte por lease. Então dá para você fazer diversas opções, não precisa ter um padrão homogêneo para a cidade inteira. Mas aí também tudo isso transpassa pela forma de pagamento, como vai ser o custo, como vai ser pagado. Todos os debates que, enfim, no Brasil estão engatinhando, e até no que o Carlão colocou, né, que é a questão do quilômetro rodado. Isso é o pagamento por custo, que é o que, enfim, são duas formas de falar a mesma coisa, que é... Hã? Seria você calcular quanto que custa o diesel médio daquela linha, quanto que é a depreciação do ônibus, quanto que é o gasto de pneu. Enfim, o Estado de São Paulo tem um anexo só sobre isso, dá para dar uma lida lá, enfim... e fazer um padrão de custo, e aí a gente conversou muito com o TCM de São Paulo, Tribunal de Contas lá do município de São Paulo, de que é importante que isso tenha tetos e metas, né, e não pagar tudo que a empresa declara, porque ela pode declarar uma gasolina, sei lá, o diesel, né, a R$10, enfim, então ter metas de custos, e aí até o CEPRAC, né, o órgão de competitividade, falou que é importante, e é uma coisa que outros especialistas nos falaram também, que tenha um teto decrescente de custo, porque a empresa, quando começa a operar, ela começa a aprender a achar formas de economizar mais dinheiro. Então, o CEPRAC sugeriu que tenha uma redução de 10% por ano pré-estabelecida mesmo, porque a empresa vai conseguir reduzir os custos e para também estimular a eficiência da empresa, para que ela não se acomode com o custo calculado. Então, eu queria concluir também essa questão. Toda essa questão do custo, na verdade, é um tema muito difícil, super árido, que a gente começou a compilar aí boas práticas, né, que é aqui que eu estou colocando um pouco, mas a gente está organizando também um GT que está se construindo com várias entidades. O IPEA vai participar, o INESC de Brasília, Casa Fluminense Regional São Paulo, e a gente vai tentar fazer desconstruir, né, planilhas de custo. A de BH tem um outro modelo diferente, a do Rio é diferente da de São Paulo também, para tentar, enfim, talvez a gente está planejando demorar uns 2 anos para tentar ter um novo modelo de planilha de custos, digamos, proposto pela sociedade, porque também vários especialistas já indicaram erros para a gente na planilha da NTP, que era a da antiga JPOT. Então, a gente está no meio de um grande debate sobre isso, que é uma questão, sem dúvida, central para a gente esclarecer. E aí resolvi um monte das questões que tinham levantadas que envolvem isso. Mas o que a gente tem, enfim, de diretriz é que custo é melhor do que passageiro, porque passageiro estimula, pagamento por passageiro estimula o ônibus lotado. E também é bom apontar, acho que a Mariana Conte falou uma coisa, o passageiro não é o custo, não importa se tem 40 ou 45, não vai aumentar o custo do empresário se tiver 10 pessoas a mais no ônibus, ou 10 forem gratuidade, forem idoso, ou pessoa com deficiência. O custo dele é diesel, é homem-hora, né, é pessoal. Por exemplo, no táxi, o táxi dá o custo até o aeroporto. Se você for em 2 ou 3 pessoas, o custo é o mesmo. Você vai pagar o dobro se for 2 pessoas. Então, o passageiro não é custo. O que é custo são os insumos e os equipamentos. Então, a gente estimula um pagamento que estimula ele a piorar a qualidade. Isso a gente já de posicionamento definido de que não é o melhor modelo. O que mais? Já falei da questão do direto. Aí o que o Carlos falou também do peso dos empresários, de fato, que a gente tem visto é isso, como a gente concedeu nas cidades todo o serviço que é essencial, e agora é um direito social, né, pela Constituição, não pode parar, a gente, de fato, deu um poder muito grande a grupos de empresas, né, diferentes, e eles criaram um poder muito grande, com interferência nas câmaras, interferência nos judiciários até, né, e aí cada cidade tem aí seu grupo, né, em São Paulo tem o Ruas, o Rio tem o Jacobarata, tem o Constantino e o Canedo no interior do Brasil com bastante força. Então, a gente criou grandes poderes, né? Enfim, não criticando o fato de ser empresa, né? É uma opção por empresa, mas a forma como se concedeu acabou dando muito poder a essas empresas e criando outros problemas que a gente precisa debater, e temos debatido até com elas. No caso, em São Paulo, o Sindicato das Empresas lá é bastante ativo e participou de muitos debates com a gente, né, para
óbvio, mostrando o lado deles, e que também é bom apontar, são parceiros em outras questões, né? Eles defendem faixa exclusiva de ônibus, corredor de ônibus, que para eles também é importante, então é importante a gente usar o que eles podem ser parceiros. E aí tem muita coisa sobre participação social, e a Elisa perguntou de boas práticas, tem bastante pouco, tem algumas de fora, um colega trouxe, eu não lembro qual cidade americana agora, que na época da consulta e dos debates, eles colocavam painéis com informação nos pontos, da linha que ia mudar, então, para a galera poder opinar. Eu não lembro se foi Denver agora, como que foi. O que a gente tem no Brasil, que a gente ressalta de cabeça aqui, Porto Alegre tem um orçamento participativo que também opina na questão da tarifa, mas não é tão organizado e está meio enfraquecido. E Belo Horizonte, que tem um conselho de transportes, com conselhos regionais de transportes, com grupos regionais do conselho organizado. Em São Paulo está debatendo isso há bastante tempo e não conseguimos formar. E lá, o que foi legal que eu vi em BH, a própria BH Trans divulga nos ônibus, quando vai ter eleição, quando vai ter reunião do conselho, para que os usuários possam ver no painelzinho dentro do ônibus, mesmo impresso ali, para que as pessoas possam participar das reuniões, dos debates. Tem um nome lá, não chama conselho, tem um outro nome lá que eu esqueci agora, mas é uma boa prática também de participação. Você falou da coisa do preço em Madrid? Que eles vão, quando vai mudar aí, bom, também tem na Europa, que é ruim às vezes falar da Europa, porque os caras falam que a Europa é muito diferente, não conta. Mas um parceiro do IDEC espanhol, lá de defesa do consumidor, fala que lá o órgão de transporte manda 2 meses antes para as ONGs, para os conselheiros, né, para todos os membros, avaliarem, opinarem na planilha de custos e no custo da tarifa, para que depois seja implementada. Então, lá já está com todo o processo, né, de participação até organizado, com cronograma, né, tabulado, e, enfim, seria, né, o nosso mundo ideal aqui, que a gente está bastante longo. Sobre esses estudos serem sigilosos, que nem o Tomás colocou, é o ápice do absurdo. Em São Paulo, a gente teve acesso aos estudos lá das linhas, e os cursos da SP Trans também estão abertos desde das jornadas de junho de 2013. Né? A questão também, para as planilhas, como eu falei para o edital, é que as planilhas estão tão complexas que elas estarem online nem resolve, porque a pessoa vai abrir aquela planilha com 1 milhão de dados, tudo na casa dos milhões, é grego para o usuário comum. Né? Então, a gente tem comentado com a SP Trans de ela fazer facilitação e também comunicação daquelas planilhas de uma forma, né, intuitiva, quase pedagógica, para que as pessoas possam ler e criticar. Inclusive, as planilhas da SP Trans são 3, né, uma de custos, uma de fluxo de caixa, e elas não batem, enfim, tem todo quase um mestrado para você entender a bendita da planilha. Então, precisa ser comunicada, mas nunca sigiloso. O que eu falei que a gente teve acesso foi o estudo das linhas, que o Marcelo colocou também. Lá também teve um estudo, né, das linhas gigantesco, muito grande, e a gente conseguiu os resumos, algumas coisas, e se vamos pedir mais detalhes para ter acesso. E sobre a pesquisa OD, aí sim tem um bom exemplo, que é em Recife. Eles implementaram uma pesquisa lá na prefeitura, o órgão de dados da prefeitura que solicitou, chama Pelópida, se não me engano, e na carta do IPTU, a prefeitura mandou um questionáriozinho, e a galera respondia desculpa, não foi para todo mundo, mas na carta, como que anda e coisa e tal, e aí eles começaram com escolas e com as empresas, para a empresa fazer com os funcionários, e agora, se não me engano, expandiram para todo mundo. Todo mundo vai receber em casa um formulário para preencher a OD, que reduz muito o custo. Não tem um aplicador, né? E aí assessorou as escolas como que aplicava, enfim, usou as escolas e algumas empresas como um ramificador, para não precisar, né, aplicar dezenas de questionários. Mas outro ponto que a prefeitura agora que tem também é o bilhete único, né? Que você tem toda a entrada dos usuários. E a SP Trans avançou muito nisso lá no Mobilab, que ela criou em São Paulo, de que assim, você não tem entrada e saída. Aliás, São Paulo até desistiu de colocar entrada e saída, porque a SP Trans achou uma outra solução. Você vê onde que a pessoa passou de manhã para ir trabalhar e onde que ela passou à tarde voltando. Então, você tem mais ou menos a origem e destino dela e consegue estimar. Se ela integrar, então, fica mais fácil ainda. Vai ter vários pontos de controle ali do percurso. Então, com a bilhetagem, você tem, claro, Big Data, muito dado, né, milhões de dados por dia, mas você tem já uma pré-pesquisa um pouco enviesada, né, em quem tem bilhete, em quem está usando, né, não serve para atrair novos usuários, mas é bastante dado que dá para ajudar. Os últimos pontos
Cicloativismo, a gente comentou na nossa carta também para a Secretaria que falta intermodalidade. A gente tem, se não me engano, Florianópolis avançando agora em colocar os racks para colocar a bicicleta na frente. São Paulo liberou em todos os ônibus bicicleta dobrável e nos articulados bicicleta, então o edital menciona isso, e o edital tem que mencionar isso. E outro ponto que sempre falta, mesmo São Paulo não é muito avançado, é de detalhar mais um pouco a acessibilidade, né, não só para a pessoa com deficiência, mas para o pedestre, né, facilitar os pontos, enfim, que envolve também informação ao usuário, que é outro ponto que os órgãos são muito ruins, informação estática, né, física no ponto, que é um pouco avançado, mas que o edital poderia também avançar para estimular as empresas a pensarem nisso. E, por fim, os ônibus estarem se adequando é um pouco o cenário, né, de que, como não vai ter competitividade, eles sabem que eles vão ganhar, eles já estão se adequando ao novo contrato que eles devem estar esperando em breve aí. Mas é um padrão também. Mesmo em São Paulo, a gente teve no ano do edital, lá, no ano passado e retrasado, empresa comprando ônibus novo, empresa investindo, como se tivesse, né, no comecinho do contrato, porque rola um pouco esse costume de certeza de que vai continuar. Esqueci uma pergunta da Elisa sobre a questão do custo. Eu falei um pouco já da composição do custo e tal. O edital, claro, ele trabalha com projeções, né, de 15 anos, e aí é importante que em São Paulo a gente criticou muito que lá ia ser de 20, e a gente propunha até 10, né, que tem cidades no Brasil que fazem com 10, e na Justiça a gente conseguiu mudar para 15, não vou entrar em detalhe, foi uma briga, e quando mudou de 20 para 15, a taxa de lucro reduziu e o custo reduziu, porque fica mais previsível o contrato, então mostrando que, de fato, contratos mais curtos são melhores, porque você aumenta a previsibilidade do contrato, e contratos longos são ruins, né? Então, por isso que a gente tem estudado as cidades que usam 7, né, como Londres, Singapura. Belém vai ter 7, na verdade, que eu mencionei no começo, por obrigação judicial, que a lei orgânica de Belém obriga que todos os contratos tenham no máximo 7 anos. Então, eles tentaram mudar e não conseguiram, ainda bem, mas lá vai ter por obrigação de ter 7 anos. E certamente vai ser um contrato mais barato que outras capitais, que tem de 20 e até de 25, como Curitiba, que é um bom exemplo de outras coisas, mas que no prazo de contrato é ruim. E é isso, é importante mencionar que aquela planilha lá do edital, ela é muito projeção, muito estimativa, e um ponto importante, a TIR, a taxa de lucro, né, ela tem que ser vantajosa em relação à taxa de juros do país, a Selic. E agora a gente teve uma queda enorme da Selic, uma bem grande, uma taxa da queda da Selic. Então, né, como o contrato agora vai ser refeito, é importante ver se vai estar readequado isso para uma Selic menor, né, para uma taxa comparada com uma Selic menor, né, que eles fizeram, aliás, um erro que a gente apontou, né, que eles não estavam claros em qual prazo estavam avaliando a Selic e os juros. Então, não é uma área que eu domino muito, tá? Só estou falando aqui porque nesse assunto a gente acompanhou, mas é importante que uma taxa de juros menor no país, a taxa de rentabilidade da empresa pode ser menor. Aí, enfim, defende outras questões também, mas ela pode ser menor e apontar que isso é tudo estimativa, cálculos e modelos que podem variar. Falando do Recife, acho que é isso aí. Informação ao GPS, a gente falou já que tem que ser disponível, tem que ser aberta, o GTFS tem que estar aberto, o site da SP-Trans tem lá um link direto para você baixar o GTFS. Eu não mexo diretamente com isso, mas vários desenvolvedores têm. Tanto em São Paulo, a gente tem um monte de aplicativo, não tem só Movit e Stamob, tem bastante. E é isso, um pouco disso. É muito assunto, é bastante tema, por isso que a gente fez um guiazinho, porque envolve bastante tema. E por isso que é importante também, eu falei, ter audiências temáticas para focar num dos temas, focar nas linhas. Sobre as linhas, também queria falar isso. Em São Paulo, também o contrato propôs uma mudança de mais de 1/3 das linhas, e nesse momento agora a gente está brigando muito com a prefeitura numa das nossas frentes lá, e temos uma reunião do Conselho de Transporte de São Paulo na sexta, para que a prefeitura apresente um plano, e aqui é um pouco do que a Elisa falou também, de comunicação e participação na mudança de linhas, focado aí só em mudança de linhas, porque é muito impactante para o usuário. E aí a gente espera também da prefeitura, né, não só a audiência, mas antes da audiência, que ela publique materiais sobre o que vai ter, né? Porque não o usuário chega na hora, vê na hora, tem que responder na hora. Ninguém é tão rápido e gênio a ponto de fazer uma análise instantânea. Então, tem um período de comunicação das mudanças, tem um período de audiências, de escuta, depois de devolutiva, para que se possa debater as linhas. E aí, nas linhas, é importante comentar
que é uma questão, assim como a tarifa, que o prefeito sempre apanha, sempre sofre muita pressão, e é sempre dado para o prefeito, ninguém vai criticar o secretário de transportes, a galera reclama do prefeito, né? Então é bom de alertar o prefeito que isso é uma coisa que vai resvalar na imagem pública e na avaliação, né, do mandato dele. A gente teve o caso no Rio de que o Eduardo Paes fez cortes bem agressivos de linhas, que nem cabe avaliar se são bons ou são ruins, mas que mancharam a imagem dele, e o Crivella foi eleito, em parte, anunciando que ia desfazer as mudanças. Então, é uma questão que gera uma proporção eleitoral, assim, então é importante o prefeito estar alerta disso, e a gente tem até usado isso para falar, tem que fazer um debate para que a população entenda, opine e melhore também as mudanças, né? Porque o usuário, ele conhece muito a realidade da linha que ele usa, do ponto que ele usa, onde que é melhor baldear, onde que é pior, onde que, enfim, a calçada é boa. Então, a avaliação e comentários do usuário, né, a participação social, tem que ser uma das etapas do material técnico também que envolve essa discussão. Como a gente falou aqui, né, um pouco do medo que eles têm, da repulsa, às vezes até técnica, né, a repulsa de que eles vão criticar o projeto que a INDEC fez e tal. Não, a contribuição ela tem que ser parte do projeto para que ele fique melhor e fique adaptável à realidade de cada uma das ruas, dos pontos da cidade, que os usuários têm bastante conhecimento, sabem, conhecem o motorista, conhecem a empresa da região, enfim, eles têm bastante dado para ajudar no debate e não pode ser ignorado, senão resvala, como eu falei, eleitoralmente na imagem do prefeito até, e tapar a discussão só piora, só aumenta a reclamação e aumenta os ânimos dos usuários. Desculpa prolongar, que é bastante tema, e a gente tem se envolvido com bastante discussões em várias cidades nesse assunto, e obrigado pelo convite de novo, e vamos continuar acompanhando aí o processo em Campinas. Eu que agradeço, só tenho a agradecer, realmente, Rafael e Marcelo, e todos, né, do Minha Campinas, do IDEC, que vem contribuindo, e pode ter a certeza, né, que nós teremos outros momentos para que possamos falar mais sobre esse assunto de tamanha importância para a sociedade, para a cidade de Campinas. Realmente achei bizarro essa questão da INDEC não trazer publicidade na licitação, né, do transporte público, e sendo assim um dos motivos que o Ministério Público acabou suspendendo, né, o processo licitatório. Você mencionou várias coisas aqui, Rafael, e uma me chamou a atenção. Tá? Eu falo porque eu sou autor de um projeto que pede a isenção da passagem para o idoso a partir dos 60 anos. Eu tomei conhecimento que Hortolândia, se não me engano, São Paulo, capital, já tem, né, a isenção a partir dos 60. E hoje o mercado de trabalho está difícil para todos, inclusive para aqueles idosos, né, que têm dificuldade para se locomover na cidade para levar um currículo. Então, foi o que me motivou a apresentar esse projeto. E você mencionou aqui que os gastos estão no diesel, né, no funcionário, ali no empregado, e não diretamente com o número de passageiros, independente se é 1, se é 2, se é 40 que estão dentro de um ônibus. Então, a isenção ao idoso a partir de 60 anos seria viável. Até porque tem muitos questionamentos que falam assim, nós já estamos pagando a passagem mais cara do Brasil, né, R$ 4,95. E se for isentar a passagem para o idoso a partir dos 60 anos, essa passagem iria aumentar. Eu já tenho uma outra visão. Eu vejo que nós já estamos pagando a isenção. Nós já estamos pagando a isenção. Porque como São Paulo consegue? Então, o que eu falei assim, a pessoa não representa um custo, mas quando os órgãos de transportes estabelecem um pagamento para a empresa baseado em passageiro, eles contrariam a lógica e transformam a pessoa num custo. Sim. Então, eu não sei como está o contrato atual de Campinas, se já é por passageiro, mas aí sim, aí vira um custo e aí gera essa discussão de que vai ficar mais caro e tal. E que não deveria. No pagamento por passageiro, por custo que São Paulo vai passar a ter a partir do segundo ano do contrato, vai acabar essa discussão, porque aí o pagamento é estabelecido, se vai dar gratuidade para idoso, para estudante, para, enfim, jovens, para desempregados, não vai impactar diretamente no custo. E é o que deveria ser certo. Mas, como eu falei, se o pagamento for por passageiro, se torna custo. E aí é incorreto na nossa visão. Sim, perfeito. Então, era isso, gente. Eu quero agradecer. Infelizmente, o nosso tempo aí
esgotou, e eu declaro encerrada a terceira reunião dessa comissão. Quero deixar aqui e reforçar o convite para que todos, né, toda a população, participe dessa audiência pública, que será no próximo dia 18 de dezembro, agora às 9 horas da manhã, no Salão Vermelho da Prefeitura Municipal de Campinas. E também pedir para que todos anotem aí na agenda, a próxima reunião dessa comissão de estudos será no dia 28 de janeiro, às 10 horas da manhã do ano de 2020, nessa casa, na Câmara Municipal de Campinas. É muito importante a participação popular. Desculpa, não sei se ainda dá tempo. Dá tempo. Na reunião, na audiência pública de 21 de março do ano passado, a TV Câmara conseguiu, acho que, transmitir a reunião, ou gravar, pelo menos. Será que ainda dá tempo de tentar articular isso com a TV Câmara? Quando? A audiência pública foi no Salão Vermelho, e a TV Câmara acho que conseguiu gravar e registrar. Acho que seria interessante pedir. Eu vou transmitir, eu faço um ofício à TV Câmara e vejo a possibilidade. Existindo a possibilidade, com certeza a TV Câmara irá cobrir essa importante audiência pública. Mas o mais importante é a presença da população, né? Aquele que, de fato, utiliza do transporte público. Então, muito obrigado a todos e um excelente dia. Pois é, voltamos a falar ao vivo aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas, ao lado do vereador Nelson Osseri, para fazer um balanço a respeito desta reunião. Bom dia, vereador. Bom dia. Eu que agradeço, né, a presença não só da população, como também a transmissão da TV Câmara, um assunto de tamanha relevância para toda a população de Campinas, que é o transporte público. Hoje nós tivemos, né, a honra de receber tanto o Marcelo, da ONG Minha Campinas, e o Rafael, do IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, responsáveis pela denúncia, o que travou, suspendeu a licitação do transporte público. Hoje eles puderam trazer com toda a transparência o que foi motivado a suspensão dessa licitação bilionária que envolve o transporte público de Campinas. Uma licitação bilionária, que envolve mais de 7,4 bilhões de reais, o transporte público de Campinas, que leva, né, como título a passagem mais cara do Brasil. Então, são pontos que são relevantes e importantes passar para a sociedade. Um dos pontos que foi mencionado, e é importante a sociedade tomar conhecimento, a INDEC, né, a nossa Secretaria de Transporte, através do senhor presidente, não deu publicidade à nossa licitação, o que gerou, né, uma denúncia no Ministério Público, e um dos pontos era esse, e assim o Ministério Público Judiciário acabou suspendendo. Então, agora isso vai tornar público, né, e a população precisa participar e acompanhar, tratando do transporte público da cidade, dos ônibus, das frotas, né, as melhorias que precisam ocorrer, e que seja, de fato, uma licitação justa que possa atender a população de Campinas. Bom, a próxima reunião será em janeiro do ano que vem. Qual que é o próximo passo, vereador? A próxima reunião da Comissão de Estudos da licitação do transporte público será dia 28 de janeiro de 2020, às 10 horas da manhã, na Câmara Municipal. Mas nós teremos ainda, no mês de dezembro, no dia 18 de dezembro, né, agora, uma audiência pública no Salão Vermelho da Prefeitura Municipal de Campinas. É muito importante a presença da população. População essa, né, que de fato utiliza do ônibus, utiliza do transporte público e quer ver as coisas funcionando, né? Até porque nós estamos pagando. Então nós queremos uma contrapartida.
estamos pagando a passagem mais cara, merecemos um transporte público eficiente, um transporte público justo, com ar-condicionado, com Wi-Fi, né, que possa, assim, trazer um pouco mais de conforto para toda a sociedade de Campinas. O senhor falou, inclusive, no finalzinho agora, questão dos idosos também, que tem uma certa dificuldade com relação a esse tipo de situação, né, vereador? A população idosa ela vem crescendo, né, vem aumentando. Então, nós devemos ter um olhar diferenciado para essa população. E a população idosa, ela paga a passagem a partir dos 60 anos. Ela é isenta só a partir dos 65. Então, apresentei um projeto de lei para isentar o idoso, né, na passagem a partir dos 60 anos de idade. Então, isso está em discussão, é viável. O que nós precisamos agora avaliar é se a isenção a partir dos 60 irá aumentar a passagem, né? Isso nós não queremos, ou se nesse valor que nós já pagamos, que é a passagem mais cara, já está incluído a isenção para o idoso a partir dos 60 anos de idade. Então é uma outra discussão que com certeza eu vou trazer à tona, não só nesse plenário, nessa casa, como também nos espaços públicos da cidade, nas regiões do Campo Grande, do Ouro Verde, porque idoso está em todos os lugares, né? Obrigado, vereador. Eu que agradeço, obrigado. Então tá bom, muito obrigado. Conversamos ao vivo aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas com o vereador Nelson Osseri. Agora você segue com a programação normal da TV Câmara. Lembrando que daqui a pouco, agora são 11 horas e 56 minutos, portanto daqui a pouquinho, ao 12h30, você acompanha todas as notícias do Legislativo e também informações de diversos assuntos no jornal Câmara Notícia, que terá a apresentação do jornalista Gabriel Castro. Muito obrigado pela audiência. TV Câmara, Campinas.